FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Gilvanete Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do FPX-Cast número 71. Está no ar mais essa programação e a gente vai conversar hoje sobre medicina hiperbárica, tratamento do câncer e também acesso à saúde. Nosso convidado é o médico Carlos Alberto Carvalho, conhecido nas redes sociais como o Doutor Caboclo. Depois de enfrentar um diagnóstico de câncer dentro da própria família, ele passou a se aprofundar ainda mais no estudo dessa doença e no papel da oxigenoterapia hiperbárica como uma terapia complementar em situações específicas. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse funcionamento, tratamento, quais são essas indicações, os limites e por que o médico defende a ampliação, claro, do acesso ao procedimento no SUS. Dr. Carlos Alberto Carvalho, seja muito bem-vindo aqui ao FPX-Cast e obrigado pela gentileza de estar atendendo aqui a gente no Pod Conecta também. Flávio, primeiramente é uma honra a gente estar aqui com vocês, sua equipe, nessa instalação maravilhosa aqui de podcast. Eu agradeço a oportunidade da gente poder estar levando um pouquinho à frente aquilo que a gente hoje defende. Eu vivi realmente com a minha esposa uma jornada oncológica que já está inteirando agora em dia 12 de setembro, 7 anos. No primeiro momento, como o câncer foi pego a gente de surpresa e altamente invasivo, que ela sempre foi atleta, jogou vôlei, tudo, uma pessoa que se alimentava muito bem, não tinha nenhum vício nem nada, tinha uma saúde boa, ia fazer os primeiros exames assim ao redor dos 50 anos, e um dia acordou com uma dor assim na barriga. Eu falei, mas estranho, né? Ela não era de reclamar de dor. No que eu pus a mão, ela deu quase um pulo. Dali passei o ultrassom nela, já vi uma massa, levei para um amigo que tinha uma tomografia, era um câncer, já com metástase hepática que a gente viu no primeiro momento. Na mesma semana já fez a cirurgia, a médica cirurgiã da equipe da doutora Angelita, aquela médica famosa de São Paulo, terminou a cirurgia de 8 horas e falou, Carlos, eu só fui adiante na cirurgia porque você é médico, porque invadia tanto que a gente... o risco de vida dessa cirurgia que eu fiz era muito grande e você, como médico, entenderia se ela não saísse da mesa, né? Eu falei, não, tranquilo, doutora. Mas consegui ressecar bastante coisas, mas ainda sobrou metástases no fígado, mas invadia artéria, veia, nervo, enfim, era um caso dramático. Daquela cirurgia a gente foi para uma oncologista muito bem posicionada no Hospital do Câncer de São Paulo, na C. Camargo. E o diagnóstico que a gente teve era que ela teria 3 meses de vida, que não tinha mais o que fazer, porque era uma mutação genética muito agressiva, que essa mutação ocorre muito frequentemente em alguns casos de tumor de pâncreas, em alguns casos de tumor de fígado, em alguns casos de tumor de intestino e alguns casos de tumor de pulmão. E quando, seja em qualquer desses lugares, o adenocarcinoma tem essa mutação, ele era considerado intratável e incurável. E que, pela perspectiva normal, ela teria uns 3 meses de vida e não tinha muito o que fazer. Eu falei, bom, se não tem muito o que fazer, vamos fazer tudo. Quem sabe alguma coisa a gente acha. Nesse momento a gente, vamos dizer assim, põe o diploma de medicina de lado, né? E vamos adiante. E a gente tinha câmara hiperbárica. Eu falei, poxa vida, né? Eu tenho esse recurso aqui, potencializa tanto e tal. Como que eu posso usar a câmara hiperbárica para apoiar a minha esposa? Fui conversar com o presidente da Sociedade Hiperbárica na época, o professor da USP, tudo. Falou, Carlos, não faça isso, não vale a pena, é muito oxigênio, pode fazer o câncer crescer. Falei, gente, mas é muito oxigênio para o câncer, mas é muito oxigênio para as nossas células de defesa, né? E fiquei naquela dúvida, como usar para que não levasse um pior para ela ainda do que já estava, né? Então, nesse momento,
eu fui pesquisar. Na época não tínhamos acesso a tantas traduções fáceis na internet e tal. E pesquisa. Para minha surpresa, achei um artigo em chinês. A coisa não estava fácil mesmo. Atualmente, tem aí um advento do ChatGPT ou das inteligências artificiais que dão uma ajuda maravilhosa para isso. Mas a gente está falando de 7 anos atrás. 7 anos falando atrás. Antes da pandemia. Né? Exato. Nós estávamos exatamente no pezinho da pandemia. Tanto que quem operou a Laura foi a principal médica da equipe da doutora Angelita, porque ela estava lidando com o Covid. Saiu no Fantástico e tudo. Bom, imprimi o artigo, né? Beleza. Levei para uma tradutora em chinês, traduziu, e a gente viu que eles tinham feito um trabalho com um câncer um pouco diferente, era um adenocarcinoma, era do trato digestivo, mas não era de intestino, e fazendo uma quimioterapia semelhante àquela que a minha esposa ia fazer para o tumor de intestino, e eles adequaram o momento de usar a câmara hiperbárica dentro do ciclo da quimioterapia. Porque muito que a gente vê de equívocos assim na abordagem complementar dos tratamentos oncológicos é que as pessoas acham assim que vai fazer tudo o tempo todo. Claro. Né? Hoje está uma moda, muita gente falando de ivermectina, mebendazol para câncer, mas eles tomam o tempo todo e isso tem hora que ajuda, tem hora que pode atrapalhar. Então, naquele momento, eu consegui achar na câmara hiperbárica, 2 ou 3 dias depois que terminava a injeção da quimioterapia, então ela já estava descendo a quantidade de quimioterapia no sangue, e a câmara entrava potencializando muito o trabalho. Fizemos aquele primeiro momento, porque baseado em um trabalho, né? E lógico que eu não poderia fazer isso com qualquer paciente, mas sendo a minha esposa e com autorização dela, a gente e da família, né? Porque aí a responsabilidade nossa aumenta, né? Porque você também tem que dar satisfação para a família, mesmo sendo esposa. E nós vimos que aquela quimioterapia que era considerada que não serviria para muita coisa, pelo menos a metástase do fígado que a gente conseguiu avaliar reduziu um pouco. Né? Então, o que era esperado nada, a gente conseguiu um pouco. Já foi um ânimo, né? Para a gente continuar pensando a respeito disso. Nesse momento, eu fui cada vez mais entendendo a função complementar, certo? As pessoas buscam, assim, não, o que realmente trata o câncer é a quimioterapia, é a radioterapia, é o tratamento convencional. Onde que o complementar faz a diferença? Faz a diferença porque ele potencializa mais o nosso sistema do que o câncer. Então, a gente começou a entender que a nossa saúde é como se fosse uma casa. Existe o nosso sistema. Então, tem o tubo de água, como tem os vasos sanguíneos, tem a rede elétrica, como tem o sistema nervoso. Então, a gente entendendo que o sistema trabalha a favor da nossa saúde, do nosso organismo. E o câncer, ele é um invasor. Ele não tem esse sistema. Ele tem que criar novos vasos. Não existe uma artéria para o câncer. Ele tem que criar, que é a neoangiogênese. Ele tem que se relacionar com aquele ambiente ao redor dele para ele poder manter o centro. Eu falo que ele é como um castelo, ele se encastela ali dentro. Então, quando a gente potencializa o oxigênio, a gente está potencializando o oxigênio não para o câncer. Hoje já se sabe que o câncer, preferencialmente, ele tem um metabolismo anaeróbico. Ele se adaptou a menos oxigênio e esse é um diferencial dele. Então, aquele medo inicial que me foi colocado, não use porque você pode oxigenar o câncer, aquilo para mim já estava superado naquele momento, ainda que a literatura médica, o consenso das sociedades, pensasse diferente. Eu falei, Laura, no teu caso, a gente está vendo que é diferente, a hiperbárica te ajudou. É um caso, isso não serve referência científica, todo mundo vai fazer, é o que a gente chama de um caso isolado que eu presenciei com a minha esposa, por isso que eu
Eu não preconizo que as pessoas usem a câmara hiperbárica para tratamento do câncer. Mas no aspecto complementar, a gente foi observando uma outra situação que eu acho que é nessa que realmente já está consolidado, a câmara hiperbárica ser utilizada no pós-operatório, porque o paciente que faz o câncer, ele faz uma jornada que tem a cirurgia, tem a quimioterapia, e tem a radioterapia, e tem a imunoterapia. E nesta jornada, a gente entrega sempre um pouco de saúde, porque você imagina que ainda é um conceito de batalha, né? Então, quando você está tendo uma batalha, o grande prejudicado é o campo de batalha, na verdade. E o campo de batalha é o nosso corpo. Então, quando você combate o câncer, você também deixa o campo de batalha muito ofendido, que é o nosso organismo. Então, no pós-operatório, que é um momento muito crítico, a gente foi definindo a importância da hiperbárica. Eu fui o primeiro aqui no Brasil a insistir, por exemplo, que o pós-operatório de cirurgia plástica utilizasse a câmara hiperbárica, mesmo sendo um pós-operatório super tranquilo, sem infecção, sem nada, mas se parte do suposto que a pessoa fez um corte no rosto, um rosto que não tinha nada, e se aquilo fizer uma cicatriz feia ou infeccionar, o tamanho do prejuízo para a pessoa vai ser muito grande. Então, o pós-operatório, essa condição pós-operatória ficou muito bem evidenciado hoje, a força da câmara hiperbárica, porque a gente pode ver isso na pele de quem faz uma cirurgia plástica. Então, isso está muito nítido hoje, essa realidade. Então, essa realidade do pós-operatório, ela precisa ser levada agora para quem fez uma cirurgia grande, oncológica, ter todo esse benefício que a gente pode ver na estética, ter no seu organismo, para vir a recuperar a saúde e encarar a próxima jornada. A quimio, a rádio. Doutor, só para a gente conseguir, então, colocar para quem está acompanhando a gente, e nunca ouviu falar no procedimento, para explicar direitinho o que é essa câmara hiperbárica e o que acontece justamente com o organismo durante uma sessão. Sim, muito importante isso. A câmara hiperbárica, ela oferece para a pessoa que está respirando oxigênio puro. Já é um diferencial, porque aqui a gente tem cerca de 20% de oxigênio e o restante de nitrogênio e algumas impurezas. Dentro da câmara já é 100%, mas isso não difere em nada de uma máscara que você recebe no hospital, numa inalação, que já é 100%. Além de oferecer 100%, dentro da câmara é feita uma compressão desse oxigênio. De forma que as partículas, que aqui, por exemplo, uma partícula está aqui, outra está aqui de oxigênio, lá, além de ser tudo oxigênio, elas estão apertadinhas. Tem muito mais oxigênio em cada pequeno espaço que você respira. Vira um bloco. Um bloco. E quando você respira aquilo, além de você captar o oxigênio nas suas artérias, que vai ser transportado pelas nossas hemácias, né? A hemácia vai dentro do vaso, assim, olha, né? Bem rente. Ela capta o oxigênio e leva, quando ela está bem rente aqui, ela solta o oxigênio no tecido. E isso é aquela história do oxímetro, sabe? Tá, da pandemia, está com 96, está com 88, tem que entubar, está com 70. Aquilo é quanto por cento de hemácia está carregada com oxigênio. Porém, quando a gente pressuriza, a gente muda completamente esse jogo. Por quê? O oxigênio que a gente oferece pressurizado, quando a pessoa respira, o sangue, que além de carregar a hemácia, ele tem aquele liquidozinho plasma, aquele que vaza assim da pele quando se machuca, que não é o sangue, aquele líquido amarelinho, transparente. Este líquido fica com o gás dentro dele idêntico a uma garrafa de Coca-Cola. Quando você olha para uma garrafa de Coca-Cola, ela é pressurizada. Você não vê o gás que está lá dentro, porque ela está pressurizada. Então, aquele jeitinho, bem apertadinho, que nem o oxigênio vai entrar no sangue. Quando você abre a tampa, você despressuriza, as bolhas se ampliam, e aí você pode vê-las. Este diferencial, ele é muito importante. Por quê? Você lembra que eu falei para você que a hemácia, para carregar, ela tem que passar rente ao vaso.
Mas em várias condições de doenças, sejam infecções, queimaduras, cortes, cirurgias, o vaso ele se retrai, ele se repuxa, ou numa cirurgia ele é de fato cortado e depois ele tem que se achar, se emendar, vamos dizer assim. Então o vaso fica mais estreito às vezes do que a hemácia pode passar. É um túnel, vamos supor que os oxigeninhos iam indo ali dentro de um ônibus e tem que passar naquele túnel muito rente para chegar naquele local. De repente o túnel se estreitou, o ônibus não passa, mas os passageiros, se descerem do ônibus, podem chegar lá no destino deles. Então, desta forma, a gente leva 20 vezes mais oxigênio e justamente consegue levar em locais críticos. Tem trabalhos de câmara hiperbárica com inúmeras aplicações, sempre com essa abordagem. Ela não é o tratamento, ela é o bom complemento. Seja na cirurgia, tem lugares sendo usados para doenças neurológicas, AVC, enfim, os pesquisadores estão trabalhando e a gente acredita que isso vai se expandir muito. Para você ter uma ideia do impacto, né, na época da gripe espanhola, que teve uma pandemia e que o final da pandemia, o pulmão, aquilo que matava as pessoas, era exatamente semelhante ao do Covid, teve um médico que trabalhava com câmara e utilizou para receber essa oxigenação extra, quer dizer, não precisou ser entubado e não faleceu naquela época, até porque a intubação ainda era uma coisa muito mais perigosa naquela época, né? Então, até nos Estados Unidos, teve, na época da pandemia, um estudo do potencial da câmara hiperbárica, inclusive para isso, que a gente viu que foi um ponto muito crítico da pandemia. E a hiperbárica tem todo o potencial também para ajudar numa situação dessa, lógico, se a gente tivesse mais câmaras, se ela estivesse no SUS, porque existe uma dicotomia que eu considero inconstitucional, inclusive, por isso que eu tenho essa batalha, porque foi aprovada no rol de procedimentos da ANS, quer dizer que planos de saúde oferecem aos seus clientes, e o SUS não, isso não é democrático. Isso vai contra a universalidade do SUS. Se o plano de saúde ele é suplementar, porque a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o SUS tem que, por lei, já estar cobrindo. Isso não está acontecendo, depende muito de algumas prefeituras, oferecem, algumas fundações, o Mário Gatti que oferece, mas sempre muito restrito, porque depende de licitações e tudo isso. Falta falar sobre os benefícios, né, e até limites do tratamento para o câncer, e até para esclarecer um pouquinho. A câmara hiperbárica, pelo que o senhor pôde visualizar e acompanhar, ela combate diretamente esse tumor ou atua principalmente nas complicações provocadas pelo câncer? Na verdade, ele é uma excelente forma de recuperação do paciente. Nada a ver exatamente com o câncer. É fortalecer o corpo desse paciente para enfrentar o câncer, para ele próprio enfrentar o câncer com o tratamento. Matou. Tá. Matou. É exatamente isso, entende? Então, como a jornada do câncer tem vários passos que nos debilitam, você acelera. Cirurgia, tem muita... O meu tio passou por uma cirurgia muito complexa de pâncreas, eu sei muito bem, tira uma parte do estômago, tira a parte de biliares, e toda essa cicatrização por dentro acelera, melhora. Muito, muito. Isso faz muita diferença nas grandes cirurgias. Então, por exemplo, minha esposa passou por 4 maiores e uma menor, mas dessas 4 maiores, uma foi de 20 horas, outra foi de 18 horas, 2 foram ao redor de 8 horas, né? Então você imagina que no total ela já chegou a ficar mais do que 1 ano em UTI. A médica responsável pelo acompanhamento dela é uma professora da USP, uma pessoa extremamente maravilhosa, e ela teve a oportunidade, né, de ver a gente usar a hiperbárica, falando, doutora, estou usando agora, tal. Nossa, a Laura recuperou muito, nossa, estou usando agora, melhorou muito, tal. Aí quando ela já estava numa das jornadas dentro da UTI, ela falou, não,
o hospital aqui não tem, vamos providenciar uma ambulância, ela está em condição de a gente levar para fazer e voltar, viu o resultado. E esse trabalho nosso, assim, de formiguinha, vamos dizer assim, mas mostrando para essa grande médica de extrema respeitabilidade na saúde brasileira, figura maravilhosa, professora da USP, responsável pela emergência do Hospital das Clínicas, ela agora falou assim: Carlos, eu estou decidida a colocar a câmara hiperbárica dentro do Hospital das Clínicas. E isso é um passo muito grande para a especialidade. Ainda não é uma especialidade, é uma área de atuação. O próximo passo é se tornar uma especialidade. Isso é um passo muito grande para a gente, porque a USP é a referência científica do Brasil, o HC, né? E a emergência ela é maravilhosa, porque na emergência o sangue está exposto, a coisa é ao vivo, e a cores. O benefício surge para quem está no momento crítico. Então a gente gosta muito de ver esse primeiro grande passo acontecendo. A terapia. A gente falou aqui de lesões, necrose, dificuldade de cicatrização. Por isso a gente fala de um tratamento complementar, ajudando justamente nesse ponto, né? Porque quem não viveu, ainda bem que não viveu, né? Não tem ideia do quanto o tratamento traz também situações complicadas para esse paciente, né? Uma radioterapia que pode causar uma necrose em um certo ponto. Minha mãe teve uma dificuldade assim. Minha mãe desenvolveu um câncer de mama. E ela veio a morrer por causa do coração, porque lá em 84 a radioterapia queima o pericárdio dela. Então, essa é uma realidade que mudou essa gravidade, a rádio evoluiu muito, mas ainda há esses efeitos colaterais. Você vê, a gente está falando de uma coisa de 1984, né? Vamos lá. Então, eu estou fazendo 45 agora, então é mais de 40 anos. Mas há uma evolução clara. A medicina, ainda mais, né, nesses últimos anos aqui, a gente está falando agora do uso de uma câmera hiperbárica. Então, são muitas... Você tem um câncer e tem muitas outras coisas para causar complicação. A própria cirurgia, o tratamento. Nesse caso da câmera hiperbárica, o senhor citou, né? Podendo ajudar numa lesão, numa necrose, dificuldade de cicatrização. Já consegue se perceber a diferença do tempo de melhora, do tempo não de uma alta, mas de uma melhora mesmo para esse paciente nesse tipo de lesão, cicatrização? O poder de recuperação da câmara hiperbárica. Você vê que assim, a gente hoje, se você for ver o rol de procedimentos, o que é teoricamente muito embasado pela ciência e tudo mais, não inclui a recuperação de atletas, certo? Mas eu, desde que eu comecei a trabalhar com câmera, eu falava, gente, nós temos que ter uma máquina dessa em cada centro de treinamento. O jogador tem que sair do jogo e entrar na hiperbárica. Por quê? Olha o poder de recuperação que ela tem. Como que um jogador vai ter uma grande lesão muscular? Ele não começa com uma grande lesão muscular. Ele tem uma pequena hoje que ele não sentiu. Amanhã ela cresce mais um pouquinho e depois, num belo dia, rasga o músculo inteiro. Então, eu estou falando já de uma experiência muito bem documentada por grandes fenômenos do esporte, como o LeBron James, é o cara que mais tempo jogou, mais longevo na ativa na NBA. Estamos falando de Cristiano Ronaldo, que tem em casa, Djokovic, Nadal, que só conseguem terminar um jogo enorme e está jogando logo depois como se fosse outro, porque já declararam, não, eu saio do jogo e vou para a câmara. Então, essa realidade de poder de recuperação da câmara, ela está tão exposta para quem quiser ver, né? É algo que você pode ir na mídia e ver esse tipo de coisa, ao passo que a ciência, a área médica, não consegue dar esse passo de mostrar. Olha, se você tiver isso que hoje, os grandes cirurgiões plásticos, tem gente já, porque esse é um protocolo que eu trouxe para o Brasil, que já existia, eu não inventei nada, tá? Já existia lá nos Estados Unidos, tá? Para artistas, fazer 2 sessões de hiperbárica antes da cirurgia plástica, para melhorar a saúde, para depois fazer hiperbárica
depois da cirurgia plástica. E, aliás, na própria história da cirurgia cardiológica, antes de se chegar à circulação extracorpórea, que é hoje o que potencializa a cirurgia cardíaca, né? É você poder colocar a circulação fora do corpo e operar o coração. Os primórdios da cirurgia cardíaca era feito dentro de uma sala que era uma grande câmara hiperbárica. Não deu tanto sucesso para aquele momento, mas para você ver o potencial que ela tem de atuação e de recuperação. A gente vê isso no atleta, a gente vê isso agora, que esse protocolo que eu trouxe para o Brasil e hoje já se tornou bem rotineiro, que é a câmara hiperbárica, os bons cirurgiões plásticos sempre utilizam, mas é aí que eu volto. Nós precisamos disso no SUS. Nós precisamos, e não é assim eu, médico que trabalho com isso, e nem o paciente que efetivamente precisa hoje e não está tendo. Tem alguém hoje que, se tivesse uma câmara hiperbárica, a vida dele ia melhorar instantaneamente nas primeiras 10 sessões. Bom, então quem é nós que precisamos? Acima de tudo é o sistema de saúde. Por quê? A partir do momento que você potencializa uma recuperação pós-cirúrgica, esse paciente vai ter alta mais cedo. Se esse paciente tiver alta mais cedo, o leito hospitalar fica disponível mais cedo. Então, a gestão de saúde pública muda completamente. E isso é um dos argumentos que eu usei com a doutora, que está colocando no Hospital das Clínicas, é exatamente esse. A gente consegue praticamente dobrar a oferta de leitos sem construir nenhum hospital, porque você diminui o tempo de internação. A gente está falando de uma política pública, mas também uma política econômica, né? Muito econômica, porque você deixa de usar um antibiótico de R$2.000, mas aí tem outros interesses envolvidos, a gente sabe. Né? A gente sabe onde a coisa chega, mas você deixa de usar antibióticos de R$2.000 cada dose, você deixa de ter que, às vezes, levar um paciente para UTI, sendo que ele podia estar indo para casa, porque ele ficou no leito, e ao invés de melhorar e ir para casa, ele piorou e foi para UTI. Então, a partir do momento que um recurso de recuperação simples, única e exclusivamente potencializa, como eu falei, a ação do próprio sistema do corpo contra a patologia local, contra qualquer outra coisa que esteja acontecendo ali dentro. Então, nesse impacto, a gente fala muito do paciente oncológico, por quê? Não é porque ela é um ativo contra o câncer. Ela pode ser, se ela for usada complementarmente, não só contra o câncer, mas para várias situações que você tiver uma cirurgia. Trazendo esse tipo de tratamento ou terapia para o SUS, quais outros pacientes poderiam ser aí beneficiados, além da oncologia? É um universo infinito, porque você veja bem, quanto se usa de anti-inflamatório? Ela potencializa muito a ação anti-inflamatória. Um dos medidores de inflamação é a proteína C reativa, um marcador de inflamação no exame de sangue. Eu vejo na minha esposa assim, proteína C reativa, depois de alguma infecção que ela teve, alguma complicação do câncer, ela baixa em uma semana, baixa de 20, que é um valor altíssimo, para 2, 3. Então, ela é um baita poder anti-inflamatório. Então, quantas situações você não usa anti-inflamatórios na medicina? Potencializar os antibióticos. Quantas situações você não usa antibiótico? Então, um antibiótico simples, por exemplo, como um Bactrim, que é considerado já um antibiótico velhinho, que ninguém dá bola mais para ele. Quando eu uso para minha esposa o Bactrim com a câmara hiperbárica, ele dá resultado às vezes melhor do que um antibiótico de R$2.000. Então, a gente chega numa condição de poder potencializar a ação anti-inflamatória, potencializar a ação antibiótica, aumentar a oxigenação do sangue. Por exemplo, existem algumas religiões que a pessoa não pode tomar sangue externo, tá? Então, a câmara hiperbárica pode servir e serve para esses pacientes, eles procuram hospitais que tenham e tudo, para que, se tiver uma anemia muito intensa, ele consiga se manter oxigenado fazendo várias sessões de hiperbárica. Então, a gente pode agir, então, auxiliando na oxigenação, a gente pode agir auxiliando na inflamação. Então, basicamente, existem
pontos em várias doenças em que ela pode ser utilizada. Da mesma forma, tem pontos para você usar um anti-inflamatório, tem momentos para você usar o antibiótico. Ela não é um tratamento para tudo. Tá. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. Ela é um tratamento que pode ser usada em muitas situações, porque ela tem, sim, várias frentes de ação. E essas várias frentes de ação podem ser usadas em coadjuvância, em conjunto com as terapias que existem. E a partir do momento que estiver no SUS, que estiver difundido, é lógico que a experiência clínica vai mostrar que ela é um grande auxílio. Do jeito que hoje, por exemplo, já considera que o médico tem que ter um ultrassom no consultório em vez de estetoscópio, né? Então, assim, quem falou isso? Ninguém, né? Que trabalho que mostrou isso? Nenhum. Mas é uma realidade que vai se consolidando na medicina, porque o ultrassom hoje está muito facinho, você conecta no iPhone e você faz um ultrassom. E então, hoje, um bom consultório médico já tem esse recurso. Sendo que na minha época, eu sou especialista em ultrassom, de fazer residência médica, curso, prestei prova, tenho RQE. De hoje tem que ser uma coisa básica de qualquer médico. Entrando no SUS, tratamento da tabela SUS seria suficiente ou necessário? Centro especializado, equipe, regulação de vagas. Como é que isso seria feito? Qual que é a visão? Assim, quando a gente fala de SUS, falar do ideal é meio que a gente fala de utopia até, né? E não só de SUS, mas a gente sabe como é a dificuldade. A tabela SUS não paga o que deveria pagar, tem o complemento, mas também quem está arcando mesmo são as prefeituras que arcam com praticamente 70% desse custo. Como trazer um tratamento como esse e como ele ser efetivo numa área tão necessária, mas também tão combalida? Olha, o primeiro passo tem que ter vontade política. Nada acontece sem vontade política. Para que a vontade política possa acontecer, tem que existir uma informação do povo. O povo tem que saber que isso existe e que tem que brigar por isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nesse passo agora. Desse passo em diante, agora pensando que você tem que estimular a indústria nacional, é uma máquina muito simples, tem 2 indústrias nacionais, mas que são... a capacidade produtiva delas é muito pequena. Então, se a gente tornasse isso realidade, teria que ter, inclusive, num primeiro momento, importação, num segundo momento, um fomento à indústria nacional. A partir disso, ele é um equipamento muito barato para ser construído, entendeu? Então, assim, se você potencializa importação ou a indústria nacional, é um bom negócio para quem vai fazer, um bom negócio para o governo, um bom negócio de impostos, um bom negócio para todo mundo. Adiante disso, então, qual o nível de hospital que pode ter uma câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica, ela demanda um nível de consultório médico. Eu tenho no consultório médico. Então, você imagina que qualquer pequeno hospital que tenha um raio-x, por exemplo, então já tem um controle elétrico bom, uma boa entrada de eletricidade, uma coisa bem organizada, você já tem todas as condições para ter uma câmara. Então, não é nada tão caro se houver vontade política. Não é nada tão difícil se houver vontade política. Então, nesse momento, eu falo, precisamos ter vontade política, porque é uma realidade tão simples. Hoje, para você fazer um leito hospitalar, é mais caro quase do que você colocar uma câmara nessas condições que eu falei, ou com uma importação mais tranquila, ou com uma indústria mais fomentada, fica mais barato do que você abrir um novo leito, porque o novo leito são 24 horas, técnico, enfermagem, enfermeiro, custo, cano de oxigênio, tudo aquilo tem que estar funcionando para que você tenha, né? Então, imagina quanto que não custa cada leito hospitalar de despesa extra. Se você tem uma câmara que vai reduzir o nível de internação de forma importantíssima, a gente não está falando em custo, a gente está falando mais em redução de custo por medida inteligente do que aumento de despesa. O senhor consegue ver essa vontade política neste exato momento? E desde o início, né, que começou a militar nessa área, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o personagem do Dr. Caboclo, além dessa vontade, percebeu que ela começou a se espalhar um pouco mais, de que outras pessoas
começaram a entrar próprios colegas, autoridades em saúde e os políticos? Então, a gente tem que enxergar sempre os nossos melhores passos, porque a gente enxergando os nossos melhores passos, a gente consegue planejar os próximos passos. Desde que eu entrei a trabalhar com câmara hiperbárica, eu já senti que pela nossa atuação discreta e informal, a gente já conseguiu que ela desse grandes passos. Hoje ainda tem uma dificuldade dos médicos, porque quase nenhuma faculdade de medicina ensina sobre isso. Nenhuma, na verdade. Não tem nenhuma faculdade de medicina que ensina sobre isso. Nós temos, por exemplo, o professor Dr. Omar Feres, foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, mas ele é médico coloproctologista, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Mas dentro da USP de Ribeirão Preto, no HC, não tem uma câmara hiperbárica. Porque isso é uma atividade que ele desenvolvia fora do hospital. Então, a gente percebe que, assim, nós estamos sensibilizando. Quando eu levei para a cirurgia plástica, porque o paciente faz cirurgia plástica, ele está lá com uma maletinha de dinheiro grande para gastar com o cirurgião plástico. Então, ele gasta um pouquinho mais, porque eu falei assim, gente, não adianta você pintar um quadro da Mona Lisa. Se você não colocar ele num vidro e não proteger, ele não vai sobreviver. Então, o artista, o cirurgião plástico, faz uma obra maravilhosa e a câmara hiperbárica protege aquela obra. Então, essa mensagem, ela difundiu para o cirurgião plástico. Por quê? Porque a grande dificuldade que você tem, por isso que eu estrategicamente me foquei no primeiro momento em difundir para a cirurgia plástica. Porque a grande dificuldade é o custeio dessas coisas. Então, a partir do momento que foi custeado espontaneamente pelas pessoas que pagaram e ela se difundiu, agora nós vamos para a parte séria da medicina, entendeu? Vocês já viram que funciona? Então vamos pôr no hospital, vamos dar para paciente SUS, e agora nós estamos remexendo. É o segundo passo. Quer dizer, quando eu percebi que eu estava fazendo o tratamento para minha esposa, que a médica dela é a maior referência médica do Brasil hoje, a melhor médica do Brasil, e ela comprou a ideia e vai colocar no HC, eu falei, bom, agora nós damos o segundo passo. Que foi aí surgir também esse personagem, né? Um personagem Dr. Caboclo. Estamos conversando aqui no podcast com o Dr. Carlos Alberto Carvalho. Mas nas redes sociais tem o Dr. Caboclo. Doutor Caboclo! E que o senhor usa muito humor, né, para falar de assuntos que são extremamente sérios. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi criar esse personagem para tratar justamente de temas tão sérios e conseguir andar também numa linha, que é uma linha bem tênue, para conseguir passar essa informação? Olha, Flávio, eu vou te contar uma coisa. É um desafio. É uma linha tênue entre dois abismos, tá? A rede social, ela está invadida por pilantras, a gente sabe disso, né? Então, você imagina quem faz uma carreira séria, formado na USP, não sei o quê, pós-graduação em gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, médico radiologista, médico hiperbaricista, cheio de qualificações. Eu falo assim, eu vou me misturar aqui com esses caras, entendeu? Aí que eu enxerguei o quê? Que o médico, o cientista, é um puta chato. Né? Ele é um chato, eles são muito chatos, eles são caras arrogantes, metidos, assim. Ninguém aguenta um cientista. O cientista é o tipo mais pentelho que tem na humanidade. Mas é um cara muito importante, lógico, né? Eu fui formado no meio científico e a gente difunde a ciência. Então eu entendi que eu precisava levar o recado da importância da saúde, da seriedade dos procedimentos. Você não pode bater de frente hoje com as ideologias. Se eu entrar na rede social, mesmo que eu fosse engraçado, tal, mas batendo de frente com o que pensa uma grande parcela da população brasileira sobre, por exemplo, obrigatoriedade de intervenções em saúde, essas pessoas não me ouviriam nunca, nem que eu estivesse falando uma verdade imensa. Não adiantava falar a verdade contra um muro de ideologia. Então, a gente percebe que o humor,
ele quebra, né? O humor, você tendo um pouco de humor, sendo divertido, você cria um espaço artístico para você lidar com coisas tão sensíveis. E aí você consegue, por exemplo, convencer uma família que ficou extremamente assustada por muita informação ou desinformação que seja, e por causa que o fulano morreu por causa de tal vacina, e aí não está vacinando uma criança com a carteira básica de saúde. Então, se você não entende que para você falar... Eu conheço, tá, várias famílias que, para não dar a vacina para o filho, venderam negócios e mudaram para o Paraguai. E não estou falando de lupo, não, estou falando de brasileiros. Você vai uma cidade como Encarnação, no Paraguai, ela tem 60% da população de brasileiros. Tá? E são brasileiros que simplesmente falam assim, não, meu filho não vai dar. Venderam o negócio, venderam tudo e se mudaram para lá. Para que a gente precisa obrigar hoje, né? Obrigar alguma coisa não é necessariamente você obter que a maior parcela da população faça. Então, é mais importante você manter uma posição autoritária que não vai chegar a um resultado, ou você ter uma posição democrática, de argumento, de convencimento, que vai levar aquela criança a tomar a carteira de vacinação. Então, assim, os autoritários na área da saúde acharam que por ser uma pandemia tinha que colocar medo em todo mundo, ser autoritário, ser obrigatório, sendo que hoje a gente vive um mundo de informações inúmeras. Então, a partir do momento que você trabalha democraticamente, olha, você não é obrigado, calma, não vou te prender, não é nada disso, teu filho pode ir na escola, mas vem cá, vamos conversar, olha, tal, vamos trazer o profissional de saúde, vamos ter esse trabalho. O político brasileiro, a gestão de saúde é preguiçosa. Ela não pensa, ela não quer trabalhar. Ela quer falar assim, eu obriguei, pronto, se o povo não foi, problema dele, prende. Fácil isso, né? Você pode matar também, pena de morte, assim você pode fazer qualquer coisa. A democracia e a verdadeira ciência, ela tem que trabalhar por convencimento, tá? Você tem que ter as pessoas engajadas no processo. Dessa forma, por convencimento, a gente conseguiria, sim, fazer todo o calendário de vacinação e não teria o que se tornou um tema tão sensível que, quando eu falo sobre isso na rede social, eu evito falar, uma coisa horrível. Cai a minha visualização, as pessoas discutem, gera discórdia. Uma ignorância, gente. A ciência é feita para isso, argumento, contra-argumento. Senão a roda seria quadrada até hoje se alguém não tivesse um dia falado, vamos fazer redonda. A gente fala no movimento anti-vacina, né, esse anti-vax, conseguiu pelo convencimento, né? Justamente na conversa. E o remédio do outro lado foi a obrigatoriedade e não o contra-argumento. É isso que a gente está falando. E a gente está aqui defendendo vacina. Defendendo vacina. Nós estamos aqui defendendo vacinas. Nós estamos, neste exato momento, no estado de São Paulo, com 14 casos de sarampo. Exato. No passado foram 2, subimos 14. O mais recente, um bebê que já deveria ter sido vacinado, mas não tem histórico de vacinação. Coisa tá feia na capital paulista. 14 é muita coisa. Quando a gente fala de sarampo, altamente contagiosa, talvez mais ainda quando a gente fala de Covid, sim, e muito mais letal. Perigosíssimo. E tem vacina, seguríssima. Seguríssima há muitos e muitos anos. Espetáculo. E a gente está deixando de vacinar. Está deixando de vacinar. Por quê? Falta estratégia de convencimento. Então, hoje, por exemplo, né, num podcast lá, o Ronaldo Caiado, ele quis censurar um médico de argumentar. Eu ouvi. Isso é uma postura autoritária. O Ronaldo Caiado é um excelente candidato à presidência na área de segurança pública. Parabéns, o Brasil precisa muito também. Apesar de ser médico, eu falo assim, uma pena que ele é ortopedista. Ortopedista é aquele cara meio brutão, tal, né? Então ele serve mais para segurança, apesar de ser médico, ele é melhor para segurança pública do que para a saúde, né? E a gente tem que entender isso, porque quando a gente está lidando com saúde, a gente está entrando dentro do corpo de uma pessoa. E quando a gente está entrando, o Estado se obriga a entrar dentro de um corpo de uma pessoa, isso fere um princípio ético imenso que vai remeter ao Código de Nuremberg e outras coisas desse tipo, não com essa intensidade. Então, a gente tem que realmente
fazer com que as pessoas entendam. Se o nosso argumento é bom, se a ciência é boa, e a gente acredita nela, nós precisamos, então, fazer valer esse argumento. Essa realidade tem que ser a verdade. Porque o pessoal sabe aquela história, a voz do povo é a voz de Deus? Então, as pessoas têm que realmente ter essa convicção, mas não com viés autoritário, com viés democrático. Tá bom, você não quer, olha, tal, vamos ver, mas vamos estudar, vamos fazer um núcleo aqui, vamos pegar quem é contra, vamos ter reunião com os pais. Tá bom, por enquanto vai ficar numa sala separada, tudo bem, vamos conversar, os pais têm que vir uma vez por semana, tal. Não é assim, ou vacina ou não pode ir para a escola. Pô, mas como assim? Você vai privar uma criança para a escola? Isso é um outro direito fundamental. Você não pode privar por um direito fundamental, privar um para oferecer o outro, entende? Então, assim, salas distintas. Você não precisa do autoritarismo, entende? Naquela sala distinta, a professora vai conversar com o aluno. Então, ela vai ter um tom de conversa melhor, vai conversar com os professores. E isso é o que a gente chama solução democrática. Nenhum governo é efetivamente democrático se ele não age com democracia. A democracia é um processo de convencimento. Se eu quiser o teu voto, eu tenho que convencer você a votar em mim. Esta é a democracia. Se a gente quer uma saúde pública, uma efetividade, retorne uma efetividade, porque o Brasil foi campeão mundial de vacinação, e nós tínhamos isso aí há mais de 30, 40 anos, e perdemos isso, e a pessoa fala assim, perdemos isso porque o fulano de tal da política falou de vacina. Não, a conversa é outra. Porque o fulano de tal era um cara muito antenado no que o eleitor queria. Então, ele já estava lá refletindo o que o eleitor estava querendo, porque o eleitor não estava querendo ser obrigado. Então, aí a polaridade, ele não devia ter feito isso, é verdade, mas a polaridade política, assim, não, o povo não quer porque é culpa do fulano e tal. Não, o povo não quer porque é culpa nossa de não fazer um bom convencimento. É culpa nossa de, como democracia, não levarmos conhecimento, educação de fato, senso crítico, porque quem tem conhecimento de verdade, se a educação não fosse assim, passar de ano automático. Outro dia eu descobri que a filha da minha funcionária de casa estava na 8ª série e não sabia ler e escrever. Falei, peraí, como assim? E eu não sabia disso? Né? Não, vamos lá. Vamos pegar, vamos arrumar um professor, tudo. E hoje ela lê e escreve. Quer dizer, não é que ela não lia e escrevia porque ela tinha alguma incapacidade. Nós temos um sistema que acha mais conveniente fazer a aprovação automática do que melhorar a qualidade de ensino para que o aluno saia dali lendo e escrevendo. Então, nós vivemos um faz de conta de serviços públicos. E esse faz de conta de serviços públicos me levou a pensar o seguinte: se o posto de saúde tivesse uma escola junto e um posto, não estou falando de delegacia, onde você vai levar um bandido preto, estou falando um posto policial, aonde o policial vai tomar o seu café, vai estar ali, mas você vai ter a segurança, porque na periferia o professor, muitos deixam de dar aula porque ele não quer ir em determinado lugar, porque é perigoso. Então você teria segurança para o professor, para o agente de saúde, e poderia dar a educação em saúde, inclusive usando os agentes de saúde para fazer, por exemplo, essa classe distinta e esse convencimento, a presença do Estado de forma mais efetiva. Paga 10 aluguéis, uma para a escola aqui, a polícia aqui, posto de saúde lá, ia pagar um. Conta de luz, conta de energia elétrica, segurança, não ia precisar, posto da polícia. O patrimônio público que é depredado nas escolas, ia acabar. E os postos de saúde, roubo de remédios, essas coisas, ia acabar. Então, a gente passa a entender que o nosso Estado, ele não trabalha para a efetividade dos seus serviços, ele trabalha para conveniências, né? Então, a gente tem que começar a pensar o povo, entender que, assim, distribuir renda é maravilhoso. Só que renda, dinheiro, ele é força, ele é potencial. Se você pegar um cara que é completamente incompetente e dá para ele um trator enorme, ele não vai construir nada, ele vai destruir tudo. Então, você potencializou alguém que é ignorante. Então, muito antes de distribuir renda, o que parece bonito, todo mundo ter o seu dinheirinho, comprar sua cervejinha, sua picanha e coisa e tal, você tem que efetivamente distribuir educação, conhecimento, discernimento. Aí sim você não precisa
tomar atitudes antidemocráticas para obter resultados da ciência. A ciência não tem que se associar nunca com as ditaduras, com a falta de democracia. Te fala aí do Dr. Caboclo com cerca de 1,5 milhão, né? Seguidores. E eu acho que essa é uma das grandes questões para quem vem do meio científico, colocando aí humor, uma linguagem simples, mas também tem um cuidado de criar um conteúdo e não gerar falsa expectativa, né? Ou estimular um autodiagnóstico, porque o Brasil também adora isso, né? E falsos autodiagnósticos. Falsos autodiagnósticos. Entrou no Google, você já sabe o que é, né? Não, é uma coisa de louco. Agora tem ChatGPT, agora tem Gemini, assim, Claude. Agora tem pelo menos está tendo concorrência com esse Dr. Google. Tem. Mas como é que é para criar conteúdo, mas ter essa ideia de que do outro lado tem gente recebendo essa informação? E para não criar justamente essa falsa expectativa. É uma autovigilância constante. Eu vira e mexe, ponho um vídeo, que eu tenho a melhor das boas intenções, depois eu começo a ver algumas perguntas, alguns comentários, falei, gente, isso aqui não está gerando o bom resultado. Tirar o vídeo rapidinho, sabe? Tem que ter autossenso crítico, isso é muito importante. Tem isso mesmo? Já chegou a tirar? Entende tudo errado, cara. Então, assim, a gente tem que ser ligeiro nisso também, porque a gente tem uma população que, infelizmente, cara, o brasileiro hoje, ele está muito longe do nível de conhecimento básico que a gente acredita que as pessoas têm. Nós estamos muito longe. E eu vejo isso, mas assim, com muita dor. Então, às vezes, você está oferecendo um conteúdo perfeito, eticamente perfeito, ninguém vai poder me dizer que eu sou anti-ciência, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, o conselho não vai falar que eu estou fazendo publicidade, toda essa vigilância que existe, que não serve para... Eu, sinceramente, só vejo essa vigilância potencializar os trambiqueiros, porque o trambiqueiro mete o peito, faz o que quer, vende como quer, ganha dinheiro, fica famoso e atende ainda, né? Você vê o João de Deus, atendia todos os políticos, né? Ai, mas ele é um espírito que descia nele. Fala, gente, espírito bom não desce em gente ruim, que é isso? É uma ofensa ao espiritismo, até para quem quiser estudar um pouco, né? Era puro hipnose aquilo lá, um malandrão. E aí a internet tá cheia de malandrão. Tem malandrão, malandro, malandrinho, malandrete, tá cheio. Então, a gente tem que entender que, assim, é um esforço contínuo, tá? É um esforço contínuo, mas ele deve ser feito e a gente agora vai começar a enfrentar a rede social está sendo efetivamente ocupada pelas agências de marketing que oficialmente ocupavam também a televisão, enfim, e que optam por uma restrição do conhecimento. Então, a própria liberdade da rede social ela vai acabar sendo comprometida. Se a gente não fizer um esforço muito grande de estar se vigiando, estar levando conteúdo sério e estar levando também informação de qualidade e adequada ao nível de conhecimento de quem está recebendo aquela informação. Isso tem que ser muito adequado, porque efetivamente o brasileiro não tem um bom nível de conhecimento, não foi bem educado, pode ter faculdade. Eu vejo pessoas com nível superior fazendo algumas perguntas que é assim, é de arrepiar o osso. Só para a gente então finalizar, doutor Caboclo, ou agora voltando para o doutor Carlos Alberto Carvalho. Depois de viver de perto, né, um câncer tão agressivo, e transformar essa experiência também em estudo, mobilização, qual hoje é o seu principal desafio, a principal batalha? Eu vou ser muito honesto para você. Eu descobri que o câncer, ele exerce corrupção. A gente fala muito na guerra contra o câncer, não é política e tem corrupção lá dentro, tá? Nesse momento eu falei, eu era um cara meio alheio à política, eu comecei a me aprofundar dentro disso. Então, eu vejo que a gente tem que fazer o simples bem feito. O Dr. Caboclo é isso, ele é aquela essência da roça que funciona.
Por que eu vou fazer uma outra vacina também para dengue? Vou ter que brigar vacina contra vacina antivax? Se eu posso ser competente em matar um mosquito e não tô sendo, aí sim, o Estado não tá fazendo a parte dele, entendeu? Como que o Estado pode criticar um cara que não toma vacina da dengue se a obrigação de matar um mosquito é dele e ele não fez? Então a gente tem que fazer o simples bem feito. Eu vejo que o meu desafio nisso é levar isso adiante. Coloquei a cara na política, sou pré-candidato a deputado, não pretendo me eleger, não precisa votar em mim, entendeu? Mas pretendo levar para dentro da discussão política esta realidade. Já tem outros pré-candidatos que estão, pô, cara, você tá certo, eu vou fazer isso. Então, assim, nós temos que sair dessa briga Palmeiras e Corinthians, nós temos ignorância total. Tudo que a gente vê de política hoje é ignorância, tá? Eu não vejo nada de luz nessa discussão, não vejo nada de luz. O Augusto Cury trouxe alguma coisa, já vi ele também, já entrando no bate e devolve, entende? É um futebol, é o que bem se fala, dá ao povo, né? Diversão e pão e circo, né? Hoje a política é um circo, é um jogo de futebol. Eu vejo as paixões que as pessoas ficam completamente ignorantes. Falei, cara, mas peraí, isso precisa ser feito. Ah, mas porque isso é coisa de esquerda. Cara, não, isso é coisa certa. Eu fui outro dia conversar com o pessoal de uma mídia enorme lá de São Paulo, que é muito mais voltada para a direita, né? E o Brasil Paralelo, e conversando lá com o pessoal, falando, né? Da importância da gente tomar cuidado com o alimento, ter um alimento de qualidade, que o pequeno produtor produza o alimento de qualidade, tudo. Ele falou, nossa, mas isso é pauta de esquerda, o pequeno produtor. Eu falei, não, isso é pauta de saúde, que a direita e a esquerda tem que ter. Então, hoje o desafio é se colocar dentro deste tiroteio da política, tomando pancada de todos os lados, mas de boa. Trazendo para o diálogo, para o momento, algo um pouco mais construtivo. Se a gente está tomando pancada de todos os lados, significa que a gente está bem. O problema é quando só está tomando pancada de um lado. Aí tem um viés, né? Tem um viés, é verdade. Bom, doutor Carlos Alberto Carvalho, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast. Boa sorte, então, nessa corrida eleitoral. O senhor mesmo já citou aí, que não pretende, mas pretende levar essa sua fala, essa sua mobilização, para que quem chegue no Congresso, na Assembleia Legislativa, quem tenha que aí ficar 4 anos conduzindo a legislação desse país, tenha um entendimento também das necessidades da saúde pública. A gente está falando não só da questão de câmara hiperbárica, a gente fala do SUS como um todo, né? Melhoria na tabela SUS, melhoria de condições para os trabalhadores, não só financeiramente, mas condições de trabalho mesmo, né? Condições de dia a dia. Do dia a dia, de ter segurança. De não apanhar. Não entrar vereador também, lá acordar o médico que é de sala vermelha, que devia estar dormindo, porque se chegar alguém parado, ele tem que estar descansado. Exatamente. E aí a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. Ter insumo, ter ali o esparadrapo quando precisa, a vacina quando precisa. Então, e a educação para que as pessoas usem com inteligência. Então aí a gente fala dos dois pilares, né? Saúde e educação. Estão lá na lei de responsabilidade fiscal, né? Sim. Como obrigatoriamente. Mas nada. Cumpre a obrigação E hoje você pensa assim, né? Que você chega numa cidade, os caras assim, você vai ser deputado por Jundiaí, você vai ter verba para Jundiaí. Eu falei, gente, vocês têm que parar de enxergar deputado como o fulano da mala, que vai para Brasília encher uma mala de dinheiro e trazer para a cidade. O deputado, ele tem que ser, acima de tudo, um crítico do executivo, independente Sim. se é do partido. Não, você vai defender qual presidente? Eu vou defender o povo. Se eu fosse eleito, eu defenderia o povo. Eu não vou defender nenhum presidente. Se o presidente for do meu partido ou for do outro e fizer a coisa certa, se ele for do meu partido e fez a coisa errada, não tem como, entende?
Agora o deputado já sair amarrado a um presidente, já é o descaso total do sistema democrático. Exatamente. Não existe democracia. Porque a gente sempre senta o cacete no legislativo. Muitas vezes merece. E muita gente fala, pra que precisa? Porque precisa de fiscalização. Exato. Precisa fiscalizar o executivo, fiscalizar o judiciário. Precisa ter essa harmonia de poderes, algo que a gente não está tendo. Não. Nenhuma harmonia. Ou você é subserviente ou você está acima dos outros poderes. Ou está sendo perseguido. Ou está sendo perseguido. De alguma forma. De alguma forma. Então é isso que a gente está vendo hoje nesse Estado democrático de direito do país, que está longe de ser aí o ideal. A gente podia ter uma utopia? Podia, mas a gente achava que em 2026 a gente estaria bem mais evoluído. E a gente está, na verdade, regredindo. Dr. Carlos Alberto, obrigado por estar aqui no FPXcast, a gentileza de atender aqui o FPXcast, a Pod Conecta, nessa conversa legal que a gente teve sobre o assunto e estima as melhoras cada vez mais, né, para a esposa, porque imagino que o senhor passou, recebeu uma pancada. Pancada. Ela mesmo, 3 meses. A gente tá falando de 7 anos. E vem muitos anos por aí, viu? O jogo só acaba quando o juiz apita. Exato. E a gente espera ainda a prorrogação. Vambora. Doutor Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus. E assim a gente finaliza mais um FPXcast número 71. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Juízo. E tchau, caboclo.